Bom, como é que a gente aplica toda essa discussão a todos os temas que a gente discutiu nas aulas das semanas passadas? Então eu vou usar novamente um exemplo para vocês, um desses 3 exemplos, para vocês verem como agora a gente é capaz de adicionar aspectos ou formas diferentes, completar mais aquela situação que a gente vinha discutindo. Presta atenção. Vamos usar como o primeiro exemplo aquela situação do exemplo 1, onde a glucose 6-fosfato inicial era 90 milimolar. Eu vou colocar assim, concentração de glucose 6-fosfato inicial. Ou melhor, eu vou escrever do jeito que é mais correto. Concentração molar de glucose 6-fosfato inicial igual a 0,09 molar. Esse jeito aqui é o melhor jeito. O colchete, ele é reservado para a gente se referir à concentração molar. Então, toda vez que vocês virem o nome de uma substância em colchete, significa que a gente está falando da concentração molar da substância. Eu coloquei inicial aqui para a gente caracterizar a situação que a gente vai analisar. Um sistema composto por glucose 6-fosfato. Esse valor de concentração ia se modificar, então ele era inicial. E ele era 0,09 molar. Em vez de escrever 90 milimolar, é mais seguro e às vezes é obrigatório que você escreva nos cálculos o valor de concentração na unidade molar. Então 90 milimolar não, 0,09 molar. Bom, do mesmo jeito que 90 ml, você em litros escreve 90 ml é igual a 0,09 litros. Tá bom? Ok, então, voltando. Esse é o exemplo. Um sistema composto por glucose 6-fosfato, concentração inicial 0,09 molar. Vou representar a transformação. Essa concentração de glucose 6-fosfato vai diminuir e a concentração de frutose 6-fosfato vai começar a aumentar. Então vai haver uma transformação no sistema, onde a glucose 6-fosfato vai ser o reagente, vai ser consumida, dando lugar à frutose 6-fosfato, que vai ser o produto, vai ser produzida. Essa é a proposta de transformação. Quando eu escrevo uma reação no quadro, eu me refiro ao que está do lado esquerdo como reagente, sempre. E o que está do lado direito como produto. Sempre. Eu sei que, partindo dessa concentração inicial de glucose 6-fosfato, vai haver uma transformação do reagente em produto de glucose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. A concentração do que está do lado esquerdo vai diminuir e a concentração do que está do lado direito vai aumentar. Essas concentrações vão se alterar, a glucose 6-fosfato vai diminuir e a frutose 6-fosfato vai aumentar, até que a concentração molar de glucose 6-fosfato seja 60 milimolar e a concentração de frutose 6-fosfato seja 30 milimolar. Isso aqui, concentrações eu vou indicar aqui, equilíbrio. Isso aqui caracteriza o nosso primeiro exemplo, as concentrações do equilíbrio. Tá certo? Então o sistema vai partir desse estado inicial e vai chegar nesse estado final que é do equilíbrio. O reagente vai diminuir de 0,09 para 0,06 molar e o produto vai surgir, vai se elevar até 0,03 molar, 30 milimolar. Essa proposta de transformação, reagente virando produto, se a situação inicial for essa proposta de transformação vai ocorrer. Essa aqui é uma proposta espontânea, exergônica, possível, permitida, ΔG, negativo. Tudo é sinônimo. Essa proposta é tudo isso aqui, mas desde que o ponto inicial seja esse. Se o ponto inicial for esse, a glucose 6-fosfato na concentração de 0,09 molar, de fato a glucose 6-fosfato vai ser um reagente que vai ser consumido e a frutose 6-fosfato vai ser um produto que vai ser produzido. A concentração do que está do lado esquerdo vai diminuir, a concentração do que está do lado direito vai aumentar. Essa proposta vai ser espontânea, possível, permitida, exergônica, ΔG negativo, com todos esses aspectos fundamentais a serem destacados, ou com todas essas premissas. Que premissa? A forma como você escreveu e o ponto inicial com que o sistema se encontrava. Ok? Vamos a um outro exemplo, para vocês verem como a situação pode agora se inverter. Vou apagar isso aqui. E vamos agora para o exemplo 2. No exemplo 2, a concentração de frutose 6-fosfato, a concentração molar inicial de frutose 6-fosfato era 0,075
molar, ou seja, 75 milimolar. Qual é a situação do equilíbrio? Partindo desse ponto, essa concentração de frutose 6-fosfato vai diminuir até chegar no valor de 25 milimolar. E a concentração de glucose 6-fosfato, que no exemplo 2 era 0, vai crescer até que atinja 50 milimolar. 2/3 da frutose 6-fosfato se transformaram em glucose 6-fosfato. Então essa é a situação 2 inicial. A situação final é a mesma do exemplo 1, quando a gente leva em conta a proporção. 2 vezes mais glucose 6-fosfato do que frutose 6-fosfato. Mas, pessoal, presta atenção nisso. Se partindo dessa situação inicial aqui, eu escrevo a proposta de transformação desse jeito, glucose 6-fosfato do lado do reagente, frutose 6-fosfato do lado do produto, a minha proposta de transformação é chamar glucose 6-fosfato de reagente, frutose 6-fosfato de produto. Se eu escrevi desse jeito, essa situação inicial aqui me obriga a dizer que essa proposta de transformação é endergônica, não espontânea. Impossível. Proibida. Por que agora aqui é endergônico, ΔG positivo, não espontâneo, impossível e proibida? Porque agora a situação inicial do sistema, para ele se aproximar do equilíbrio, a concentração de frutose 6-fosfato vai ter que diminuir e a concentração de glucose 6-fosfato vai ter que aumentar. Mas eu escrevi a reação ainda chamando a glucose 6-fosfato de reagente e a frutose 6-fosfato de produto. Agora, se eu chego à conclusão que o meu produto deve diminuir de concentração e o meu reagente deve aumentar, isso é uma incoerência. Reagente não aumenta de concentração. Reagente, por ser reagente, ele tem que ser consumido. A concentração dele tem que diminuir. E produto, por ser produto, a concentração dele tem que aumentar, ele tem que ser produzido. Se eu escrevi a reação de um jeito e cheguei à conclusão que o que eu escrevi do lado direito, que o que eu chamo de produto, tende a diminuir de concentração, e o que eu escrevi do lado esquerdo, que eu chamo de reagente, tende a aumentar de concentração, é porque essa proposta, reagente virando produto, ela é endergônica, é não espontânea, tem ΔG positivo, é impossível, é proibida. Ok? O sistema sempre vai buscar o equilíbrio. Mas, se o ΔG é positivo ou é negativo, depende da maneira como você escreve a reação no quadro. Tá certo? Se o que você escreveu do lado esquerdo, que você chama de reagente, tende a diminuir de concentração, e o que você escreveu do lado direito, que você chama de produto, tende a aumentar de concentração, então essa proposta é exergônica, é possível, é permitida. Agora, se você escreveu a proposta de transformação de uma maneira que a análise física, concreta, real do sistema te leva à conclusão que o que você escreveu do lado esquerdo, que você chama de reagente, vai aumentar de concentração, então a tua proposta, ela é proibida. Porque a proposta, escrevi assim, a proposta é isso aqui vai diminuir de concentração, isso aqui vai aumentar. É possível? Para essa situação inicial, não, isso aqui não é possível. Então essa proposta é endergônica, é não espontânea, é proibida, ΔG positivo. Tá certo? Meus amigos, muita coisa para vocês pensarem. Um conceito fundamental, essencial, indispensável, indiscutível. Todo sistema se modifica buscando o equilíbrio. Isso é o que eu quero que vocês guardem da maneira mais cuidadosa, né? E pensem sobre isso. E tenham essa afirmação, essa condição do sistema que se modifica, essa direção, esse ponto atrativo de todo o sistema que se modifica, o ponto do equilíbrio. Tenham isso de uma maneira muito forte dentro dos raciocínios científicos, bioquímicos, biofísicos de vocês. Tá certo? Primeira coisa. Segunda coisa, uma parte burocrática, uma parte de convenção, né? Um combinado. Escreveu a reação de um jeito, te obriga a se referir aos compostos sempre de um jeito. Inverteu a reação, escreveu a reação contrária. Eu não estou falando em pensar na reação. Concentração disso aqui diminuindo, concentração disso aqui aumentando. Concentração disso aqui diminuindo, concentração disso aqui aumentando. Eu não estou falando para pensar só nesses sentidos opostos de variação de concentração. Não. Eu estou falando em alterar a forma como está escrita a equação. Toda vez que você escreve a reação ao contrário, a proposta de transformação escrita ao contrário, tem uma constante de equilíbrio inversa e tem todos os delta de sinal trocado. Eu vou repetir isso. Toda vez que você escreve uma proposta de transformação ao contrário, você deve inverter todas as constantes ou razões e você deve trocar o sinal de todos os delta. Isso é burocracia, mas é indispensável para a gente levar uma discussão coerente. Certo? Vamos fazer vários exemplos. Ah, só um detalhe, estava esquecendo uma coisa aqui, fundamental discutir com vocês. Dizer se uma proposta de transformação é espontânea ou não, deve sempre trazer um primeiro questionamento. Vem cá, essa proposta de transformação que você escreveu no quadro é espontânea ou não, mas a partir de que condições iniciais? Uma proposta de transformação, ela pode ser espontânea ou não, dependendo da temperatura. Simples. ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Agora, uma proposta de transformação pode ser espontânea ou não, dependendo
das concentrações iniciais dos participantes, quando a gente está falando de uma transformação que envolve uma reação química, uma transformação que envolve mudança na composição do sistema. Isso é metabolismo. Então quando a gente pergunta assim, vem cá, essa reação de número 7 da glicólise é espontânea ou não? Calma aí. Quais são as concentrações iniciais de todos os participantes? Eu preciso dessa informação para dizer se a transformação, se essa reação número 7 da glicólise é espontânea ou não. Ou seja, espontaneidade depende da concentração dos participantes da reação quando a gente vai discutindo uma reação química. Guardem isso, isso é fundamental para a gente poder aplicar termodinâmica ao metabolismo. E a gente vai, no próximo vídeo, mostrar qual é a fórmula matemática que possibilita essa relação.